Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é marketing e serviços da saúde, estratégias de profissionais médicos e a humanização no atendimento. Para falar e desenvolver um pouco desse assunto, o nosso convidado de hoje é Willy Marcos França, que é doutor em cirurgia pela Unicamp, tem MBA em marketing pela ESPM e professor na PUC de São Paulo, é colega nosso lá. CEO da Proinfância, é palestrante em marketing médico e liderança com ampla experiência em gestão de saúde, incluindo o conselho de administração da Unimed Sorocaba. E também autor de um livro recém-lançado, né, sobre marketing médico, que foi a origem do nosso convite do canal para falar sobre esse tema que foca, né, nessa área da saúde. Willy, obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Eu que agradeço o convite. E mais uma vez peço desculpa dos desencontros anteriores aí, mas vida de médico às vezes é meio imprevisível. Então, hoje deu certo, graças a Deus. Bom, antes de começar a bater um papo, de falar um pouco sobre esse tema de marketing na saúde, que é interessante, né? Porque muitas vezes, até pouco tempo atrás, falar de utilizar os conceitos, as estratégias de marketing e focar na área de saúde, especificamente médico, era algo estranho de se ouvir e que hoje começa a fazer parte, como qualquer tipo de serviço, o profissional ele tem que se apresentar, mostrar os seus diferenciais, tem que apresentar o seu potencial de desenvolvimento, porque as pessoas são pacientes, mas também são clientes dos hospitais, das clínicas, enfim. Então, achei pertinente o teu livro, né? E a curiosidade de explorar esse tema, e foi o motivo que fez com que eu fizesse o convite para você. Para a gente começar, William, claro que marketing, né, quando nós falamos de estratégias de marketing, hoje em dia, você tem as questões relacionadas à empatia, à confiança, credibilidade. Isso independe do mercado de atuação. Mas parece que na área hospitalar, na área de saúde, na área médica, para profissionais dessa área, isso se torna fundamental, né? Olha, se não era, voltou a ser. Porque quando eu comecei, os meus professores, eles tinham geralmente no CRM 4 dígitos. Eu tenho 5. E boa parte dos profissionais em atividade hoje tem 3 dígitos no CRM. Minhas filhas mesmo têm 3 dígitos. Então, essa parte da empatia vem desde a época daquele médico antigo que a minha mãe conhecia, que falava desde que o médico chegava, ela já ficava boa 50%. De tamanha fé ou percepção que ela tinha naquele profissional, queria curá-lo, queria tratá-lo, iria aliviar o problema dela, como diz o nosso próprio juramento de Hipócrates. Né? Se eu não puder curar, com certeza eu preciso ajudar a aliviar o meu sofrimento. Então, essa parte da humanização acabou caindo um pouco na vala comum, porque na prática mesmo, a humanização vem das coisas mais simples. Né? Não precisa ter um projeto de humanização no hospital, não precisa ter um projeto de humanização na UBS ou sei lá onde for. O que precisa é o médico tratar as pessoas como minha mãe falava: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado. Esse ainda continua sendo a melhor estratégia de marketing que o médico pode ter. Estou falando da nossa área. Né? Então, esse padrão de humanização, às vezes eu estou no café do hospital, lá vendo hospital público, não é hospital particular, que
tudo que eu falo é para o médico usar em qualquer lugar onde ele vai, porque o marketing médico é para o médico, não é para as coisas que o médico tem, não é para a sua clínica, não é para a sua gestão, não é para o computador, não é para os equipamentos que ele tem, né? Porque isso muita gente fala, e aí você lida como se fosse uma empresa normal. Agora, o médico, nós estamos lidando aí num terreno bastante delicado, porque fazer médico mudar o seu comportamento faz com que ele precise mudar algumas maneiras de pensar, mudar algum mindset, como está na moda falar, né? Algumas programações mentais que desde o primeiro ano da faculdade foram colocadas na nossa cabeça de que aquilo ali é pecado, de que isso aqui é errado, que isso aqui é antiético. Você mesmo deu um exemplo agora claro de um dos vídeos que eu tenho no meu canal, ou de um dos capítulos que eu tenho, que eu uso no meu livro. Qual é a diferença de cliente para paciente? Na nossa época, quando falava que os nossos pacientes começou a inverter nos 25, 20 anos para cá, não, porque tem que tratá-los como clientes, tá? Meus professores mais velhos, odiavam esse termo, Sim. porque cliente dava uma conotação comercial, que é justamente o que o nosso código, muitas vezes, ele é bem claro nisso. Não pode comercializar a medicina, não pode mesmo. Isso não é uma coisa que o médico deve fazer. Não é uma questão que eu estou falando assim do meu ponto de vista. Estou falando do ponto de vista do código de ética. E a coisa ficou tão banal que aí foi aquela mistureba. Então, quem gostava ou quem achava que era verdade, aceitava. Quem ficava em dúvida ia procurar estudar. E quem concordava logo de cara já chamava todo mundo de cliente. Eu, como sempre tive dúvida, tive um defeito de sempre ter dúvida e fazer pergunta. Aliás, eu tenho até um outro livro que chama Tese Pronta, Faça a Pergunta Certa. E eu fui estudar isso aí. Quando eu comecei a estudar marketing, eu fui para o Sebrae, porque eu tinha um serviço na clínica que eu queria vender, e aí aprendi com eles lá, eles falaram assim, ó, o que o senhor precisa não é de uma assessoria de gestão, o senhor precisa de uma assessoria de marketing. Eu falei, é mesmo? Nem sabia que existia isso. E aí eu fui falar com o pessoal do marketing, aliás, são meus amigos até hoje, da Share Group, são meus amigos até hoje. Então comecei com o Elton Haddad, com o Evandro Acker, eles que me colocaram nessa vida. Aí eu vi que marketing é bem mais complexo e bem mais ampliado o conceito do que simplesmente que a gente usa hoje. Que o pessoal confunde propaganda com publicidade. Vamos fazer um marketingzinho aí, né? Sempre ridicularizando e levando pejorativamente o significado para o marqueteiro. E não é assim. E aí fizemos toda uma estratégia de marketing na época e aí minha clínica começou a aparecer. Já tem 34 anos na cidade, na região. E por conta disso, uma operadora aqui da cidade, a Unimed, você falou, me convidou para participar do conselho. E no fim eu acabei ficando coordenando, não tinha o departamento de marketing. Nesses anos todos, eu fiquei 19 anos como coordenador do departamento de marketing lá e fui estudar. Porque já que eu estava fazendo isso, né, já que você gosta, você não vai aprender a fazer, né? Sim. Então, como eu lidava com o pessoal de agência, lidava com freela, lidava com assessoria de imprensa, lidava com caras de videomaker, naquela época não tinha esse nome, não tinha nem celular. Então, eu tinha que aprender esses termos e tinha que aprender a função de cada um. E aí, a gente criou o departamento de marketing na Unimed, aqui de Sorocaba, e a coisa foi crescendo. Para você ter uma ideia, cada Unimed usava uma cor de verde diferente. Cada Unimed usava uma fonte de Unimed, a letra, diferente. A proporção entre o pinheirinho e o nome, isso tem história, isso aí. Tem um regulamento para fazer isso. E aí, nós começamos a bater na tecla e começamos a uniformizar a comunicação. Foi uma das estratégias. E aí, nisso aí, eu comecei a conversar com muitos médicos, os problemas que eles tinham, e aí comecei a ficar conhecido como o Ilho do marketing, né? Pô, você é do marketing e tal? Sou do marketing. Pô, precisamos fazer um negócio na minha clínica e tal. Eu ia lá, tomava um café com o colega e tal, e via que os problemas deles, de modo geral, eram problemas de gestão, não eram problemas especificamente de marketing. A gente sabe que marketing também inclui gestão, finanças, etc. Porque tem o budget, né? Eu tenho um valor que eu preciso gastar, enquadrar o que a empresa pede. Então eu preciso entender disso também. Mas o problema que eles tinham, boa parte dos nossos colegas, e muitos têm até hoje, eram problemas pessoais deles, de não conseguir se comunicar, não conseguir ter uma marca que ele consiga vender. Qual é a nossa marca? Você falar de um produto qualquer, a marca é o nome do produto, a empresa ou o branding que ele tem. Mas o médico não tem esse conceito. Então, antes de fazer qualquer estratégia de marketing para aquele médico aparecer, eu falava para eles, oh, que médico que você quer ser? Né, não sei, eu falo assim, o que você quer aparecer? O que você quer tornar claro no mercado as suas características? Né? Na época eu li um livro legal pra caramba, na época eu estava cru ainda para burro, uns 20 anos, de um cara chamado David Acker.
chama Gerenciando Sim. as Marcas, né? Criando e gerenciando marcas de sucesso. Uhum. E foi um livro legal, porque ele me deu a clara visão de que uma coisa é a identidade do produto, quer dizer, o que eu quero ser, como é que eu construo o que eu quero ser, e como é que eu divulgo isso no mercado, como é que eu quero ser entendido, qual é a percepção que eu quero que as pessoas tenham daquilo que eu criei para mim, que aí era a imagem do produto. Então eu vi que a coisa, que o buraco era mais fundo, e vi que e aí você bate, como é que eu quero ser? Se você fala que você quer ser o top, não, é coisa simples, escreva no papel, estou falando com meus alunos agora numa mentoria. Que tipo de médico você quer ser reconhecido? Você quer que as pessoas lembrem de você com quais características profissionais, humanas, de relacionamento, como você fala? Escreva no papel. Isso é difícil, porque faz parte dos bastidores do marketing. Todo mundo quer estar no palco fazendo palestra, fazendo o folder, ou fazendo o outdoor. Na época, o outdoor era muito comum. Hoje ninguém vê outdoor mais. Mas ninguém quer fazer as características do produto. Ninguém quer criar o produto. Ninguém quer criar como é o produto, né? Porque na nossa época, quando eu comecei há 35 anos, 34 anos, o que era importante era eu ser bem formado, ter título, diploma não sei do que, diploma daquilo, certificado, congresso. Quer dizer, eram as características do médico, da formação do médico, que batia no marketing, que o Kotler falava, que eram as características do produto há 30 anos, que ele criou, deu o nome de marketing 1.0. Então, eu lembro bem que quem era o garoto propaganda na época era o Chico Anísio, e ele falava de uma sandália, vou falar, que todo mundo conhece, sandálias havaianas, que estava tentando reposicionar no mercado. E o que ele falava das sandálias? Que eram confortáveis, que eu ia ficar mais elegante. Não, ele não falava do que eu ia sentir, ele falava das qualidades da sandália. Isso ficou famoso, que não Sim. soltam as tiras, não tem cheiro e não deformam, lembra? Porque as Sim. outras que não eram da marca dele deformavam, as tiras arrebentavam. Então eles focavam nas características do produto. Foi passando o tempo, 20, 30 anos para cá, 10 anos para cá, tem o marketing 2.0, 3, 4. E o que ficou saliente é que aí tem uma época, de uns 20 anos para cá, eu lembro bem que os gerentes começavam a convidar a gente para agência, médico, né? Para tomar um café, para ver a conta, para pôr numa poupança, no investimento, qualquer uma letra que eles tinham lá, qualquer, não tinha tantas como tem hoje. Então eles começaram a perceber o mercado que o relacionamento era importante com o cliente. Não era só as características do banco, não é só as características. Então o médico é a mesma coisa. Não basta eu ter um monte de diploma no meu currículo, porque segundo o Sam Walton, ele fala assim que ninguém quer saber o que você é. As pessoas querem saber o que você pode fazer por mim. Sim. Então, existe um certo padrão aí de egoísmo para o cliente, vamos dizer assim, e eu conceituo o cliente, que é aquele paciente que não me conhece ainda, ele está procurando, eu faço cirurgia pediátrica, eu opero criança. Então, o meu cliente não é aquele que vai ser submetido ao serviço que eu tenho especializado, é o filho deles. Então, eu tenho que lidar muito bem com a mãe. Mãe é uma pessoa, mulher é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior. Mães grávidas, então, nem se fala, as mães grávidas, vó. Então, eu tive que aprender como é que eu falo com essas clientes até a hora que elas pisam no meu consultório. A hora que elas pisam no meu consultório, aí sim elas viram minhas pacientes, ou o bebê vira o meu paciente. No caso de um cardiologista, a mesma coisa. Eu estou procurando um cardiologista. Aí eu acho um cara pelas características que ele tem no mercado, pelas que eu já ouvi, né, que é o marketing 3.0, pela rede de contatos que ele tem, que eu aprendi, que eu vi, que eu perguntei, e vou nele. A hora que eu entro na sala dele, aí sim que eu viro paciente dele. Então, essa clareza de separar as coisas, uma coisa é o meu cliente, outra coisa é o meu paciente, é isso que eu estava deixando bem claro, deixo claro no meu livro, em alguns vídeos, nas palestras que eu faço, que é uma estratégia que o médico, uma receita que o médico tem que ter, porque ele faz disso uma bagunça. Aí ele fala que isso é antiético, que aquilo é antiético, e é exatamente o contrário. Se ele dominasse alguns artigos que tem no Código de Ética, se ele sabe que tem ali, a gente não veria muitas barbaridades que a gente vê no Instagram hoje, né? O tal do antes e depois e tal. E isso é muito complicado para a imagem do profissional, para a imagem do médico, né? Qualquer besteira em algum ponto vai respingar nos outros que estão fazendo um trabalho decente, fazendo um trabalho legal e que estão querendo mudar um pouco o padrão da percepção das pessoas com relação ao que a gente faz. Então, essas são estratégias que muitas vezes o cara que compra um serviço de marketing de uma agência, serviço de relacionamento, branding, o CRM qualquer, que não é o meu, né? O CRM do médico é o Conselho Regional de Medicina, mas o CRM do marketing é o Customer Relationship Management, quer dizer, é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, assim, quando ele sai da minha sala, ele continua sendo meu paciente,
mas eu tenho que tratar ele com alguns conceitos de cliente que o médico não fazia antes, ou poucos faziam. Por exemplo, ligar para ele. Olha, eu não posso ligar. Peço, olha, para minha secretária, dá uma ligadinha para dona Maria e quero saber como é que tá o Juninho hoje. Fala para ele se ele deu uma melhorada na diarreia ou na dor de barriga, tal. Pergunta com ele, manda para mim que senão eu ligo para ela à noite. Entendeu? É uma coisa que dá trabalho, mas é uma coisa que diferencia demais você, né? Porque hoje você falou, a humanização é uma das estratégias hoje que diferencia o profissional da nossa área. Porque todo mundo quer falar de vídeo, robótica, não sei o que lá, e esquece do João, do seu João, né? Ô, seu João, né? E coisas que eu vejo todo dia, às vezes no centro cirúrgico, né? A parte aí de PNL, de programação neurolinguística, de como você induz o seu paciente para um caminho, para um futuro mais positivo, né? Isso a gente pode conversar qualquer outro dia. Então eu uso essas técnicas que eu fui estudar há mais de 20 a 25 anos para poder trabalhar na minha área, porque que mãe doida, há 30 anos, ia entregar o filho dela para o desconhecido. Sim. Só uma outra doida que escapava. Por quê? Porque ela confiava no pediatra dela. Então o pediatra não vai no Dr. Willy, que eu conheço desde a residência. Olha só, eu já prestava serviço para ele desde a residência, ou desde o 6º ano, ou desde o 5º ano que eu conhecia esses profissionais. Só que como eles eram mais velhos, eles entraram no mercado antes de mim. E quando eu entrei no mercado, eu fui lembrado. Olha só o nível do top of mind que eu tive, né? Então eu brincava, falei assim, olha, o que eu quero ser quando eu pus no papel na minha área? Eu quero ser conhecido como um cara assim, assado, disponível, acessível, competente, resolutivo, prestativo, né? Que eu ouve, é o novo líder, né? O líder do James Hunter, é o seu líder servidor. Quer dizer, o cara não quer ouvir, ele quer ser muito eficaz. E nessa eficácia que ele quer ter, ele perde o paciente, porque às vezes o paciente quer um ombro, ele quer falar alguma coisa, ele quer tirar uma dúvida, deixa o paciente falar. Minhas mães falam o que elas quiserem, né? Nada o que elas falam pode me afetar, mas me induz a falar, poxa, o que eu não consegui explicar para ela perguntar isso para mim. Então eu contorno, uso a rapport, aquela coisa toda, que aí já é um modo mais avançado da comunicação e do marketing, né? No começo, o que a gente faz com os médicos nas mentorias? A gente constrói a marca dele, né? Ah, mas eu já tenho 25 anos de formado. Olha, vamos ver o que tem de bom na sua marca, vamos ver o que falta na sua marca que você quer, vamos ver o que o mercado está exigindo hoje. Ah, é mais humanização? Você fala bom dia para todo mundo? O porteiro sabe teu nome? Eu estava vendo outro dia, uma aluna falou para mim, a gente passou para tomar um café, ela falou, professor, mas a moça do café falou assim, o bom dia, doutor Willy. Mas por quê? Porque ela acha que eu opero bem? Não, ela nunca me viu operando. Ela nunca me viu dando ponto em lugar nenhum. Eu nunca operei o filho dela, então ela não me conhece. O que ela me conhece? Quando eu peço licença para passar. Ela está passando o rodo no chão, eu não passo. Ah, eu sei que eu tenho que ir para lá. Ah, eu sou médico, eu sou do hospital. Mas a pessoa está ali. Então você vê, são detalhes que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai lá atrás. Sem dúvida. Você tem que colocar numa estratégia de marketing para falar para o cara, ó, isso é importante. Ah, mas ela é a faxineira. Pô, essa mulher tem um poder de persuasão absurda. Tem acho que é o Marins, professor Marins aqui de Sorocaba, que fala assim, a pessoa mais importante da empresa é a moça do café. Porque se o diretor não for, ninguém fica sabendo. Mas se a moça do café não for, a empresa inteira fica sabendo. É verdade. Então, essas pessoas, mas tem um potencial de divulgar o seu nome pequeno, mas não importa. Quando ela falar de mim, ela vai falar com orgulho, com admiração, com respeito. E essas são características intangíveis que a pessoa sente. E ela pode falar para a patroa dela em outro lugar. Ela pode falar com o cara da posto de gasolina. Ela pode falar numa festa de aniversário. Não me importa. O que me importa é ampliar a rede de pessoas que falam de mim. Então, esse treinamento que a gente faz nas mentorias é fundamental. A gente começa naquela parte que ninguém quer. Todo mundo quer fazer o folder. Todo mundo quer fazer a peça publicitária. Mas ninguém quer estudar o produto. Ninguém quer ver o que o produto tem de vendável. Ninguém quer ver o que o produto tem para se vender melhor. Acho que é isso aí que eu falei da parte de humanização. Acho que deu para... Sim, e ainda dentro dessa linha, né, de olhar os serviços médicos como um produto, nós temos que também lembrar, né, que como qualquer tipo de serviço, ele tem algumas características que merecem atenção e que vai influenciar nisso que você disse, na segmentação, no posicionamento da empresa, no padrão de qualidade que é definido pelo paciente e não pela empresa, né? Que são
a falta de possibilidade de padronização, é difícil padronizar, né? Porque cada médico, se você estiver no hospital, se eu for atendido pelo Willy, ele vai me atender de um jeito, mas daqui a pouquinho eu vou para uma outra sala com outro médico, com outro especialista, e que o atendimento é completamente diferente. Fora que o Willy não é o mesmo todo dia. Tem dia que o Willy não acordou bem, né? Não estava bem naquele dia, não estava passando bem, e que talvez naquele dia ele não conseguiu fazer o mesmo tipo de atendimento do dia anterior. Por isso que eu acho importante a sua fala, Willy, quando você diz sobre treinamento, que vai minimizando estas questões, né? Você não consegue padronizar 100%, mas você consegue, através do treinamento, um certo nível, né, de padronização. Outra questão, não dá para ter estoque, né? Não dá para falar assim, ó, hoje teve um acidente e 50 pessoas foram ali no consultório do Dr. Willy. É o Willy. Ele não consegue falar, pera um pouquinho que eu tenho alguns Willys no estoque que eu vou poder atender. E é claro que se você tem uma quantidade de cliente e paciente maior, você às vezes não vai dar aquela atenção que se você deu no dia anterior. Então, estas questões relacionadas à característica de qualquer serviço, isso não é específico do médico. O varejo tem esse problema às vezes, né? O bombeiro tem esse mesmo problema. Todas as pessoas que lidam com o serviço, eles tendem a ter estas questões. Por isso que é bom, e eu achei boa a sua fala, quando você fala, precisa ter um plano de negócio, você precisa definir o seu posicionamento, a sua segmentação, definir o seu propósito, ou seja, quais são os atributos que você vai colocar na empresa, porque isso vai definir toda a sua estratégia de produto, né? Uma outra questão que eu acho interessante, né, Willy, que antigamente, quando falava nesse assunto na área hospitalar ou na área médica, as pessoas se arrepiavam, é a questão do merchandising, né? Que é o visual que você tem. Hoje em dia, você vai no hospital, você tem ali uma pessoa tocando um piano, tem uma preocupação com a cor da tinta que vai colocar na parede para dar mais calma, mais tranquilidade, a iluminação, que são ações de merchandising, né? Não, tem. Toda essa parte de completude de qualquer produto, qualquer serviço, aqui a gente fala o valor ampliado. Eu compro um carro, mas o carro não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, mas ele anda. Ele me leva em qualquer lugar. Se eu começo a aumentar, tirar ele do commodity e começar a melhorar o valor, investir nele, ele começa a mudar de patamar. Tem dois engenheiros que escreveram um livro chamado Compassionomics, que é a economia da compaixão, é o Pine e o Gilmore. Esses caras, eles escreveram assim, como você tornar, aí veio o termo high ticket, mas como você tornar um produto que é commodity para um produto que é premium, para um produto que é diferenciado. Você pega aí eu tive que traduzir essas coisas do livro deles, porque esse um outro livro que tem, só tem em inglês, não tem no Brasil. Esse padrão de experiência que você tem, que você vai mudando, como você falou, de médico para médico, a comparação é inevitável. A comparação é inevitável. Você pode até ter outro estilo, outra maneira de fazer as coisas, mas o padrão de qualidade tem que te levar sempre para níveis superiores de atendimento e que te levem a eu brinquei numa palestra que eu fiz, a um médico premium. O que é um médico premium? É um cara muito bem formado na commodity dele, muito bem formado, muito bem preparado, atualizado, que ele vai mudando de patamar aos poucos. Até que chega numa hora que ele tem alto padrão de atendimento e ele tem um valor maior, porque ele não consegue atender 50. Então eu vou atender só 15. E esses 15 vão me pagar um valor melhor e eu vou poder ficar tranquilo atendendo 15 do jeito que eu acho que tem que ser atendido. O problema é que a gente não treina, a gente não aprende a fazer isso. A gente quer atender todo mundo. Atender mais gente do que a gente consegue, às vezes demanda um pouco mais de tempo, porque eu sou um só e até hoje estou procurando alguém que faça um clone do Dr. Willy e não consigo. Aí eu mando um para o ambulatório e outro vai operar, né? Eu geralmente vou operar, que é mais gostoso. Mas dá para você treinar. Então, uma coisa é o estilo do médico, outra coisa é o que ele deve fazer, qual é o treinamento que ele tem.
Eu costumo brincar nas minhas palestras, qualquer dia eu vou apanhar, porque às vezes eu não consigo tomar café. Fala assim, primeiro que o médico é o profissional mais mal preparado para o mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque a gente aprende o conteúdo, supondo que a gente aprenda muito bem o conteúdo, saia bem informado. O problema é que a gente não sabe vender esse conteúdo. E o grande negócio, o segredo nosso, do médico especificamente, quem sai como engenheiro, vai fazer um produto, um carro, sei lá, qualquer coisa, ele vai falar bem do produto. Eu não posso sair por aí falando bem de mim. Olha, eu tenho diploma, sou formado não sei o quê, já operei 10 mil crianças, eu não posso fazer isso, porque não cabe para o médico fazer isso. Agora, o que eu posso fazer no C2C, Customer to B2C, vai o médico, vamos supor que é o business, para o customer, que é o meu cliente, o meu paciente. Eu atendo esse cara de um jeito que ele vai falar aquele efeito do Kotler, o efeito uau, né, no livro dele 4.0, lá o penúltimo, tem o 5 também. Ele fala, a gente tem que causar nos nossos pacientes o efeito uau. Nossa, você viu como ele atendeu bem? Fala para a mulher fala para o marido. Você viu como ele me atendeu? Você viu como ele perguntou? Você viu como ele... Essa sensação que ela não consegue compartilhar, ela só consegue sentir, não consegue passar o que ela está sentindo, e ela não consegue reproduzir, porque ela foi uma experiência que ela teve. Tanto se fala hoje no mundo do marketing de experiências, né? Mas leva essas coisas só para restaurante, para Disney. Porra, vamos tentar reproduzir dentro do nosso negócio essas experiências positivas, que você fique inabalável, que você fique incomparável. Aí sim, navegando no Oceano Azul, que é do Malborn e Kim Shem e a Malborn, do Estratégia do Oceano Azul. Quer dizer, você não tem concorrente. E o contrário, olha só que coisa. Até os seus concorrentes ajudam você. Eles te ajudam, porque eu tenho colegas aqui que são meus concorrentes, meus amigos, e que operam comigo, que trabalham comigo. Entendeu? E então, esse padrão de comportamento modificado abre um leque absurdo para você trabalhar no mercado. Porque se hoje estão procurando profissionais mais humanizados, profissionais que têm uma empatia maior, que eles conseguem evoluir de uma forma que o comportamento deles passe para o paciente, que ele é um cara mais completo, não é um só cara que opera bem, que tem uma clínica bonita, que tem um carrão importado. Eu quero saber do médico. Então, nessas minhas falas, no meu livro, na mentoria, o marketing que eu tenho do médico, o marketing médico, é o marketing para o médico, que é a parte mais difícil. Porque comprar equipamento, montar uma clínica é caro, mas eu posso pedir emprestado, faço um empréstimo e monto a clínica, faço o que eu quiser. Dinheiro compra essas coisas. E treinar os funcionários compra, vai no Sebrae, é mais barato. Agora, você modificar o padrão de comportamento do médico depende de uma série de estratégias antes que você faz. Eu conheço um cara chamado, eu acompanho um cara chamado Joe Dispenza, que é um quiropráctico americano, lá acho que é de Santa Bárbara, da Califórnia. E ele fala sobre pensamento, né? Você tem pensamentos que você quer mudar a sua personalidade, mude a sua forma de pensar. Mudando a sua forma de pensar, você vai ter outras escolhas. E nessas escolhas vão permitir com que você tenha comportamentos coerentes com essas escolhas, e esses comportamentos vão te dar resultados que vão ser positivos ou negativos. Se você fez escolhas boas, esses comportamentos vão te levar, como ele diz, inexoravelmente a resultados melhores, que vão reforçar o seu cérebro a persistir naqueles comportamentos. Por quê? Eu tenho que estar consciente dessas coisas. Porque 90 a 95% do que a gente faz todo dia, segundo esses estudiosos, a gente fez ontem. Então ele brinca, né? Fala, você levanta do mesmo lado da cama, você vai no espelho e vê que é você. Pô, deixa eu ver, lá sou eu mesmo. Ou alguns levantam na cama, já pegam o celular para ver o que a Mariazinha está fazendo, que a Britney Spears fez, que o Trump fez, que não sei o que ela fez. Então, a gente vê as mesmas coisas, a gente está se bombardeando com as mesmas informações do dia anterior. Puta, o plantão hoje, vai chegar aquela criança, vou dar plantão com não sei quem. Quer dizer, os pensamentos da gente não mudam. E aí ele pergunta, então se você tem pensamentos 95% do subconsciente, iguais todo dia, como é que você espera que os seus resultados sejam diferentes? Né? O Einstein fala a mesma coisa, quer dizer, só um estúpido acha que fazendo sempre a mesma coisa vai obter resultados diferentes. Né? Ou que nem o outro músico, né? Bate na tecla lá maior, ele nunca vai ouvir um Ré menor, nunca vai ouvir um Si, ele vai ouvir sempre lá. Então o que a gente tem que fazer? Tornar consciente esses nossos comportamentos, dentro desses comportamentos, o que está sendo prejudicial para os meus resultados, e botar numa planilha. Pera, eu tenho que falar bom dia para as pessoas. Eu não posso entrar no hospital lendo o celular, ou no centro cirúrgico lendo o celular, olhando para o chão. Tem gente, tem vida fora do celular. Então, por mais estratégico que é tecnológico isso aqui, não vai mudar os meus resultados.
vai mudar a hora que eu mudar, porque aí eu vou vender um produto melhor. Eu vou vender um doutor João, um doutor fulano de tal, que tem características que o mercado deseja. E outra, pode ter a tecnologia que você quiser, tudo que você quiser, robótica, o que você quiser, mas os pacientes deitados numa maca, a gente deitado numa maca, a gente é o mesmo. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, de uma picada a gente não gosta, eu também odeio estar do lado errado da agulha, eu prefiro sempre estar do lado de cá. Então os pacientes, as expectativas dos pacientes é sempre a mesma. Eles querem ficar saudáveis, não querem sofrer, não quer passar dor, quer tomar um remédio que seja o mínimo possível, por isso que os laboratórios fazem remédios para tomar uma vez por dia ou duas, porque antes era de 6 em 6, a gente nem lembra tomar remédio de 6 em 6, né? Precisa botar no despertador. Então tudo está confluindo para voltar a ser aquele médico antigo, que era o médico da família, que é um médico que cuida no meu caso, eu cuido da mãe, às vezes alguma discussão entre a mãe e pai para focar na criança, né? Alguma mal entendido, ou alguma coisa que eu não fui suficientemente claro, que eu tenho que botar a mão na cabeça também e falar, pô, será que eu fui claro? Será que o meu comportamento com essa mãe fez ela ficar mais tranquila, ou mais ansiosa, ou mais desesperada? Então eu tenho que estar pronto para ouvir, ou até, se eu não entendi o que ela falou, parafrasear, usar algumas técnicas de rapport para falar, pera lá, o que ela está falando? E isso é um reposicionamento mental, é mudar o mindset para um mindset cujos resultados eu ainda não tenho, mas eu quero. Eu quero ser um cara, lembra que eu falei, eu ia falar, eu esqueci. Há 30 anos eu falei assim, pô, daqui, quando eu comecei a estudar isso aí, eu estou fazendo cirurgia pediátrica, como é que eu quero ser reconhecido daqui 10 anos? Como é que eu quero ser reconhecido daqui 20 anos? Aí eu brinquei e falei assim, eu quero que toda vez que pensem em cirurgia pediátrica, pensa no meu nome. É isso que eu botei na minha cabeça. Toda vez que pensar em cirurgia pediátrica, pensa no Dr. Willy. Eu coloquei isso 2 setas assim. Aí eu botei embaixo tudo que eu tinha que fazer para as pessoas fazerem isso. O que elas queriam, o que elas esperam. E outras pessoas não eram só as mães. Porque no começo da vida da gente, eu já disse, os nossos colegas que são os nossos clientes. Eles que me conhecem. As mães não me conhecem. Elas vão na fé do pediatra. E eu, outra, além de não decepcionar a mãe, eu não posso decepcionar o pediatra. Porque Sim. quando ele manda para mim, ele se comprometeu comigo. E, ó, eu não pago nada para eles. Eles mandam porque eles acham que querem o melhor para a criança e mandam para mim, mandam para outro colega também. Então eu não posso. Pô, mas esse cara falou que era fimose, mas não é fimose. Não, isso primeiro que é falta de educação. Segundo que é antiético, meter a boca no colega lá. Falar, olha, eu não sei o que ele fez, mas a senhora está vendo aqui? É isso, isso, isso. A senhora está vendo? Aí eu mostro no computador, tá? Porque eu já tenho um computador há 20 anos já, desde a época eu usava mesmo de uma forma tupiniquim na época. Eu uso o computador a meu favor, nunca de frente para mim, sempre de lado. O computador é secundário ou terciário no meu atendimento. Primeiro é a mãe. Pra você ter uma ideia, estão convidados, você e quem quiser, tá na minha clínica aqui em Sorocaba, na Pro Infância. Nós temos, a minha sala da minha esposa tem mesa de vidro. Eu não quero nada que impeça a percepção do cliente transparente. A mesa de vidro, não tem nada em cima, não tem papel, tem nada, tem tudo dos lados. Tem papel, tem uma impressora do lado, o computador do lado, mas entre a mãe e o que eu vou falar não pode ter nada. Ela tem que ser uma comunicação clara, cristalina. Então, nessas mentorias, tem muita pergunta assim, mas e se o paciente for mal educado? Não, a questão não é ser mal educado. Quando você está diante de um conflito, você respira fundo 4 segundos. Que é como um professor, olha só, um professor irlandês, chama Conor Neal, ele dá aula em espanhol em IESE, em Barcelona, na Universidade de IESE. E ele fala, você pensa 4 segundos, praticamente você dá um tilt na cabeça da pessoa que está querendo discutir com você. Aí você pergunta, poxa, mas o que faz você pensar dessa forma para falar isso aí? Ou o que faz para você achar desse jeito? Quer dizer, ao invés de você ficar respondendo naquele embate que não vai acabar nunca, né? Médico, paciente, médico, você procura saber mais da pessoa. Como diz o Sun Tzu na Arte da Guerra, se você souber conhecer o seu inimigo, você não vai temer o resultado das próximas 100 batalhas. Né? Tem um exemplo clássico que tem no meu livro, né? Eu falo também. Uma mãe uma vez veio atrás de mim, a criança dela falou que tinha hérnia. O pediatra muito meu amigo, aliás, quase todos aqui são muito meus amigos, então tá ficando velho já, né? E ela mandou, e eu falei, olha, fui lá examinar a criança, falei, olha, realmente, a criança tem uma hidrocele, que é a mesma coisa, parecida com a hérnia, o tratamento, a cirurgia é praticamente a mesma coisa, mas só que o saquinho tá cheinho, eu falei para ela.
Então, olha, tá vendo? Eu estou palpando aqui, mas o tratamento é hernio-rafia. A gente vai, esvazia, tira o canalzinho que tá ali. Não, mas doutor, mas o médico falou que era hérnia. E eu estava vendo aqui também, que eu vi na internet, ela estava com papel na mão. Mas o doutor aqui falou que era hérnia. Olha só, na era digital, isso faz o quê? Uns 5, 7, 10 anos. E eu falei, não, mas foi o que eu disse para você. Eu falei, ó, é realmente... Porque, assim, a doença, a hidrocele, falando para ela, a hidrocele, a hérnia que você está falando, e tem uma outra doença também, chama cisto do cordão espermático, as três são derivadas do mesmo problema, que é o fechamento incompleto de um canalzinho que tem aí, e que, de acordo com ele, onde ele fecha, dá hérnia, dá hidrocele e tal. Então nós temos que operar e aproveita e tira. Não, mas doutor, mas ele falou que mas não tem que operar a hérnia. Eu falei, dá o papel para mim, deixa eu dar uma lida. Deixa eu dar uma lida. Aí eu olhei no papel, aí eu falei, não, poxa, mas a senhora me falou, a senhora tem toda a razão, a senhora está lendo aqui, ó, tá vendo? Mostrei para ela, a senhora está lendo aqui e realmente, a hérnia que ele está falando é essa hérnia que está se comunicando com a hidrocele. Então, quando a hérnia é comunicante, o seu bebê já tem 1 ano e meio, se não fechou até agora, não vai fechar, porque geralmente fecha com 3 meses, 6 meses. A gente espera a hidrocele sumir até 1 ano de idade, mas pelo que está escrito aqui, tem toda a razão. É uma hérnia que talvez ele tenha tido que ter comunicado. Cara, você não imagina, ela estava com uma cópia do meu site. Ah, meu Deus. Ela tirou uma cópia do meu site, estava discutindo comigo mesmo. Imagina se eu começo a brigar com ela. Estava brigando comigo mesmo. Então, se eu entro na pilha do modo que eu aprendi, não porque eu médico, eu é que sei e tal, eu estava ferrado. Eu estava brigando comigo mesmo. E ela tirou uma... Eu falei, não, mas eu falei para ele, esse médico é muito bom. Tá aqui, ó, o mundo da cirurgia pediátrica. Ali embaixo está escrito Dr. Willy Marcos. Então, você vê, eu criei uma situação de conflito, eu criei um motivo de amizade. Ela deu risada, a mãe dela também estava. Mas você não viu que era doutor? A mãe tomou uma bronca da mãe dela. Então, você vê, é um outro posicionamento de relacionamento que antigamente eu não me permitia, porque eu era cirurgião. E cirurgião, nossa, nariz empinado. A gente brinca, né, no hospital, numa faculdade, que o cirurgião, a gente pensa que é Deus. Mas o neurocirurgião tem certeza que é. Eu tenho bons amigos da neurocirurgia, vocês têm certeza que são, né? Então a gente brinca. Então imagine se eu fosse entrar na mesma pilha que que eu é que entendo, eu é que sou. Não, ia brigar comigo mesmo. Então você vê, essas coisas ajudam a gente, e não é no consultório particular, é em qualquer lugar que você vá. Na UBS, na Unidade Básica de Saúde, no posto de saúde, numa UPA, que é a unidade pré-hospitalar, num qualquer lugar, no hospital, porque o seu comportamento é coerente. E hoje o mercado procura em marcas coerentes, procura comportamentos coerentes e procura médicos coerentes, né? Esse é o diferencial que vai empurrar o cara para o premium, para o nível premium do pai Neil Gilmore, né? E ele diz ainda que você tem que fazer de tudo para ficar com esses seus clientes, para manter esses clientes fiéis com você, né? Porque tem uma briga aí que agora o próprio marketing inventou esses conceitos que se a Gaviões da Fiel soubessem que leal tem um valor mais importante em termos de percepção, seriam Gaviões da Leal, e não Gaviões da Fiel. Então, o que a gente quer hoje é lealdade do paciente nosso, não é só fidelidade que ele venha sempre, mas ele seja leal a nós. E ele sendo leal, ele já passou da fase de respeitar, ele admira a gente, ele é praticamente um amigo nosso, tudo ele vai tirar. E outra, vai trazer outras pessoas, porque o networking dele também é grande como o meu, tem família, amigo, não sei o quê, né? Então você vê, é um processo de reconstrução de marca que não importa a idade que o médico esteja, basta o colega querer colocar para fazer essa brainstorm aí de reconstrução de marca e posicionamento de mercado. São duas coisas fundamentais, como a Havaiana fez há 30 anos passados. Hoje, naquela época, a Havaiana era sandália de peão de obra, não era? Eu usava para andar de skate, porque a gente virava na mão, só tinha uma cor, era azulzinho clarinho ou verdinho clarinho. Aí a gente divertia para ficar. Hoje, você tem a Havaiana aí de 50 euros. Sim. Imagina, quer dizer, qual o nível? Vai no aeroporto, você não tem a Havaiana por menos de R$70 quando você entra no free shop lá dentro. 70 pau, porque tem um brilhozinho. Você vê o que é reposicionar? Né? Exatamente. Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa. Então é isso que a gente está sempre respondendo para os colegas aí. Bom, Willy, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É um bate-papo gostoso, né? Porque une duas paixões sua, que é a medicina, e dá para perceber o quanto você é apaixonado pela medicina, e também
pelo seu conhecimento, né, adquirido um conhecimento, claro, teórico, que foi buscar informação, mas também um conhecimento prático aplicado na sua área de atuação. Queria deixar esses minutinhos finais para você falar do seu livro, falar como que as pessoas podem encontrar o Willy na internet, podem ter acesso, tirar alguma dúvida, e também, né, acessar não só o livro, mas a possibilidade de ter o seu trabalho, né, porque tem muitos médicos que assistem o nosso canal, e, enfim, pessoas da área da saúde como um todo, né, que é bom deixar claro que esses conceitos que o Willy está trazendo para a gente serve para todo esse ecossistema da saúde, que às vezes começa lá no médico, mas tem o hospital, tem a clínica, tem o laboratório, vai até a farmácia, né? Porque esse ecossistema começa lá na indústria farmacêutica, né? E vai, né, passando por vários tipos de profissionais, né? Clínicas diversas, desde laboratórios de exame que são necessários para formar o diagnóstico, enfim, esse ecossistema chamado saúde é um ecossistema enorme, composto de várias empresas, né? Então, esse ecossistema, que tiver interesse em contactar o William, como é que faz? Bom, eu tenho o meu Instagram, que é Marketing Dr. Willy, Marketing DR Willy, só me achar lá. Ou lá tem meu e-mail também, que é willy@drwilly, meu site, @drwilly.com.br. Mas acho que no Instagram já tá fácil de me achar. E no LinkedIn, que é Dr. Willy França, né? Lá também tem, lá que é a parte mais business que a gente tem, né? Que é onde conversa com as empresas e tal. Mas isso que você falou é importante, porque muitos médicos ainda estão achando que não tem opção, tem que trabalhar o resto da vida dando plantão. Eles podem dar plantão, mas eles podem qualificar melhor o plantão que eles têm, sair de um e ir para outro que paga melhor. Para pagar melhor, ele tem que oferecer um pouco mais para o mercado. Então, ganhar dinheiro é fantástico. Fazer dinheiro, né? Que o americano fala make money, a gente que fala que ganhar dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Sim. Tem oportunidades de produzir riqueza. Mas, para isso, eu tenho uma série de etapas que eu preciso cumprir antes, senão o mercado, você sabe bem disso, o meu mercado, ele não perdoa. Se eu não sou suficientemente persuasivo para o meu paciente, suficientemente claro, falar que eu sou um cara acolhedor, que eu sou um cara que estou preocupado realmente com ele. Eu brinco nas mentorias que eu falo, ele sai do seu consultório, você fecha a porta, na sua sala de espera, com o seu Wi-Fi, ele procura outro. Ele vai para outro, que convença ele, que seja mais disciplinador, que seja mais comprometedor. Né? Você se comprometer com o tratamento do paciente hoje é uma das grandes estratégias, que é o que tem no Compassionomics. Tem um livro do Mazzarelli e do Mazzarelli e outro não lembro o nome. Chama Compassionomics, que é a economia da compaixão. Então esses caras estão mostrando que médicos mais amáveis, saiu na capa do Washington Post em 2018, médicos mais amáveis têm pacientes mais saudáveis e que se curam mais rápido. Me fala que operadora que não quer um médico desse. Sem dúvida alguma. Que é um cara mais eficaz, mais empático, que fideliza o cliente para a operadora e para ele, e que o cara vai embora do hospital mais cedo, né? Então, todas essas estratégias que eu falei, todos esses autores que eu falei, posso mostrar o livro aqui? Claro, claro. Da Nova Tech, que é uma editora que comprou os direitos autorais, Sim. dizer que tem os direitos de venda, de distribuição, etc. E tá lá, o verdadeiro marketing médico, mas assim, não entenda isso como verdadeira estratégia de marketing médico. É o verdadeiro marketing médico do médico, das estratégias de reposicionamento para o médico em qualquer lugar que ele vá. E aí ele vai perceber, por exemplo, que ele vai ter pacientes particulares em todos os lugares. Sim. Porque uma das coisas que eu falo aqui, quando eu vou falar, paciente particular não é aquele que paga, porque todos pagam. Alguém já atendeu aí SUS de graça? Alguém já atendeu consulta da Unimed de graça, Bradesco, Sul América? Nenhuma operadora, todos eles pagam, inclusive o paciente particular pagante. Ele chega lá e paga no balcão da minha clínica. Agora, paciente particular, para mim, isso é um conceito forte, prestem bem atenção vocês aí que estão na área da saúde. Paciente particular é aquele que me procura, aquele que quer que eu opere o filho dele, porque esse cara já escolheu. Quando uma mãe decide operar o filho, ela já passou daquele desespero de entregar o filho na mão de alguém que ela não confia, ou que ela não conhece. Então, se ela passou, eu não posso me permitir frustrá-la. Então, paciente particular é aquele que me procura. Então, eu tenho tinha, na época que eu atendia convênio, tinha pacientes dos convênios particulares,
Tem o paciente do SUS que vão lá para eu operar. No consultório, claro, tem também. Então você começa a mudar alguns conceitos, você começa a reposicionar os seus comportamentos e você começa a ter resultados que você vai ter que se esconder para dar risada sozinho. Então, queria agradecer como dá certo, né? Porque vai dar certo. Queria agradecer o Luiz Cláudio pelo convite, acho que isso aí tem que ter mais isso aí, né? Mas falar das operadoras, isso é motivo para outro podcast, outro assunto. Já está convidado. Né? Só falar. E queria agradecer a todos vocês, quem tiver mais interesse nisso, nas palestras ou nas minhas mentorias aqui, que a gente... E outra, mentoria que é de quebrar o pau, não é mentoria assim que vai alisar, não, porque é o que eu falo para meus alunos. Eu não fui buscar você em casa para vir fazer medicina. Eu não fui buscar você em casa fazer isso. Você que veio atrás de mim. Então você quer ouvir quais os seus problemas, quais as estratégias que a gente tem que percorrer, e aí nós vamos seguir, né? Então, é coisa de médico para médico, não é de só marqueteiro que não sabe da nossa vida, né? Aí sim, os caras da área de marketing não sabem o que acontece dentro do consultório. Então, nós é que sabemos, e nós é que temos que ter postura profissional para entender a angústia do paciente. Não vem com esse papo. Quem comanda a consulta é o médico. Se o médico for destramelado, começar a falar bobagem, tudo vai por água abaixo. Então, tudo que nós falamos aqui, né, empatia, você ter carisma, autoridade, né, crescer a visibilidade com relação ao mercado que você está, vai tudo por água abaixo. Coerência em todas as etapas. É isso. Queria agradecer o Luiz Cláudio pela oportunidade. Espero que vocês comprem o meu livro lá, me ajude a vender. Sem dúvida alguma, eu já vou entrar na fila para comprar, né? Já vou procurar, espero que esteja na Amazon, tem. Né? E eu já vou adquirir. Fontes, Mercado Livre, tem todo lugar. Sem dúvida alguma. Essa é a vantagem da editora, né? Eles que são responsáveis, o pessoal da Novatec, um pessoal super competente, fiquei super orgulhoso quando eles vieram atrás de mim, porque não é fácil publicar um livro hoje, né? E eles propuseram um contrato, firmamos o contrato. Tenho muito para agradecer ao Rubens, à Carolina, que a Carolina veio aqui no lançamento, ela falou que ia ter uns 20 ou 30, eu autografei 118 livros naquela noite. Pô, eu não sou um Cortella, né? Mas foram mais pessoas, mas é que muitos foram embora, não queriam ficar na fila, né? Mas foi bem legal, julho do ano passado. Eu queria agradecer eles aí publicamente. Queria agradecer você também ter já à disposição para a gente conversar sobre outras coisas. Vamos conversar sim. Eu acho que só começamos trilhar um caminho de aprendizado aí nessa área de saúde. Eu não tenho dúvida, né? Eu costumo dizer que eu sou o primeiro a assistir e eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Willy, mais uma vez eu te agradeço a sua atenção, o seu carinho, a sua disponibilidade, né, de falar com os nossos ouvintes e até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.